E aí pessoal da Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico, e dessa vez com uma presença especial aqui, estou com o Gustavo, analista responsável pela carteira de fundos imobiliários aqui da Rico. Tudo bom, Gustavo? Tudo ótimo. Gustavo, obrigado pela presença. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão que ela aparece muito para vários brasileiros, já que a gente é apaixonado por imóvel, né? Uma coisa meio que cultural. Ouve da mãe, do pai, dos avós. Não, você tem que comprar imóvel, tem que ter imóvel. E eu trouxe o Gustavo para a gente poder falar sobre o que vale mais a pena, de fato, né? Investir diretamente, comprar um imóvel ou utilizar fundos imobiliários para isso. Gustavo, sua opinião. A gente tem aqui um ponto que é muito importante, tá? Muita gente que investe em imóvel não entende exatamente o que é a dinâmica desse imobiliário, isso é muito importante, em primeiro lugar. Para os que entendem, eles também sabem de outras coisas, né, outras características desse tipo de ativo, né? Então, por exemplo, baixa liquidez, né? Então você demora 8 meses para você vender um ativo real. A dificuldade de diversificação, né? Por menos de 200 mil reais você não vai comprar um apartamento. Aqui né? em São Paulo, acho que não compra, dependendo do bairro, não compra nada. Não compra nada, exatamente. Então, você não pode comprar uma fração desse apartamento, né? Enfim, entre outras coisas, né? Você acompanhar a dinâmica desse imobiliário no diário, né? Quais são as informações que você toma para você diariamente estar... Qual é essa transparência de mercado para você tomar suas decisões, né? Do outro lado, né, o fundo imobiliário, ele é um veículo, né, e esse veículo tem por lastro esses ativos físicos. Mas vamos lá, o fundo imobiliário você compra uma cota a R$100, olha a capacidade... Às vezes até menos do que isso, tem vários muito mais baratos. Capacidade de diversificação que você tem aí, né? A gestão, mesmo ela sendo passiva, quem cuida de tudo é um gestor. Né? Não é você que vai lá, fala com o inquilino, tem o problema. Não, é o gestor que vai lá e faz esse trabalho. Né? É transparente, né, nas suas informações, você tem uma DRE feita, bonitinha, né, demonstração de resultados, as decisões elas são colegiadas, né, elas são em assembleia, então tem uma série de quesitos que esses fundos imobiliários eles preenchem que são interessantes também. Né? Uma coisa que eu tendo a falar muito hoje é o seguinte, muita gente é combativa. Fala muito mal de imóvel físico e fala muito bem de fundo imobiliário. A gente tem tomado uma posição um pouquinho mais neutra nesse jogo, que é, olha, você gosta de investir em imóvel? Isso é legal, mas eu tenho certeza absoluta que se você diversificar com fundos imobiliários a sua carteira de imóveis, você vai ganhar muito mais. Assim, certeza de fato absoluta, tá? Eu nem estou entrando em rentabilidade ainda, né? Se eu já falei de diversificação, etc. Você imagina a capacidade de rentabilidade que você teria num veículo que inclusive é isento de imposto de renda. Mas com certeza você ter os dois, né? Teoria de portfólio, assim, né? Você ganha mais. Inclusive, até pegando esse gancho, muita gente fala, né, do investidor em imóvel. Mas quer saber? O cara de renda fixa, ele também se beneficia investindo em fundo imobiliário, porque é uma classe de ativo única. Ela tem uma vol que é metade da bolsa, ou menos do que isso, uma volatilidade menor, 1000 vezes menor do que a da bolsa, e que, cara, desempenha muito bem, tende a desempenhar cada vez melhor, inclusive na nossa estratégia, né, como eu falei aqui, você tem fundos imobiliários que são de renda fixa, né, que seriam esses fundos de papéis, são os fundos de CRI, e se você tem os fundos de tijolo do outro lado. Nós, na nossa carteira, o que a gente começou a fazer agora foi justamente começar a tirar esses fundos de renda fixa e começar a apostar mais em equity, né, e apostar mais no tijolo. Qual que é a tese? Tá? O que fundamenta o mercado imobiliário, de um modo geral, tá, é se ele está mais na mão do proprietário ou se ele está mais na mão do inquilino. E ele está mais na mão do proprietário quanto menor é a disponibilidade de espaços vazios, porque, enfim, você diminui a competição entre empreendimentos. E para nós, nos nossos cálculos, nas nossas estimativas, a gente tem muitos dados de mercado, tá? A gente tem para lajes comerciais de São Paulo, Rio, Brasil, a gente tem logístico São Paulo, Brasil, a gente tem industrial, a gente tem de shopping, a gente tem dados de hotéis. Então, assim, para todos esses cenários, você tem uma conjunção de fatores que são muito especiais. São 3 fatores. Primeiro, juros, final do ano que vem, baixo. Esquece. Tá? E mesmo daqui 2 anos, não é autossuficiente, ele ainda é neutro. Né? Então, primeira coisa. Expectativa de juros menores. Isso. Segunda coisa, a PIB cresce.
PIB crescendo é demanda crescer. Demanda crescer é basicamente ou o cara compra mais em shopping, ou a indústria tem que produzir mais, ou empresas crescendo, né? Então espaço comerciais sendo alugados. Exato, né? Então você traz isso muito pro dia a dia, né? E tá ali, demanda. E a terceira coisa, que é menos óbvia para quem não acompanha o mercado, mas pô, eu que já estou nesse mercado faz um tempo, para mim é trivial, assim, eu já falava isso desde 2015, 2016. Estoque de entrega, novos empreendimentos que serão entregues ao longo do tempo, daqui para frente, é infinitamente menor do que foi lá atrás. Então, por conta das construtoras ficaram meio mal das pernas, né? Então, no fundo, o que eu estou falando é uma vacância cada vez menor, com uma demanda crescente. Cara, esse mercado é do proprietário. Se o mercado é do proprietário, o que ele vai fazer? Aumentar aluguel. Aumentar aluguel que é margem de negócio. Ele tem um mesmo negócio dando cada vez mais margem lá na frente. Então, isso gera alfa, né, que a gente chama, e que, cara, vai acontecer de maneira acentuada já em 19, aí 20, 21, então nem se fala. Então a gente vai ver uma recuperação desse ciclo imobiliário, vamos colocar assim, na sua opinião. Exatamente. E isso não é de agora, tá? Isso já vem... O pico, por exemplo, para a laje corporativa em São Paulo foi em 2016, quando bateu uns 30% de vacância. Hoje já está em 21, tá? Isso sempre dados de dezembro. Final do ano que vem a nossa estimativa é algo entre 16 e 17. Um saudável proprietário pesado é 10. Bacana. Isso é 2020, no final de 2020, começo de 2021, a gente já vai estar lá. Então, na sua opinião, o investidor deveria ter um pouco de fundo imobiliário na carteira, porque aqui no Brasil a gente fica sublocado nessa classe de ativos, né? A gente estava conversando, nos Estados Unidos o pessoal usa mais, por exemplo. Isso, olha, tem diversos estudos nos Estados Unidos, que é um mercado super desenvolvido em termos desse imobiliário, né? Super comum o investidor entrar nesse tipo de ativo de uma maneira diversificada e mais profissional. Lá, FIIs norte-americanos, os caras falam que a composição ótima dentro de uma carteira global é entre 5% e 15% da sua carteira global, seja perfil conservador, seja esse perfil agressivo. Então, quanto mais agressivo, menos você põe, na verdade. Porque eles sabem que a vol desse tipo de ativo, né, a volatilidade, o risco é menor, né, do que, por exemplo, bolsa, que é super comum lá fora. E o Gustavo, ele monta a carteira da Rico aqui com fundos imobiliários. Estávamos falando do desempenho da carteira, que desde que foi montada aí está em mais de 300% do IFIX, né? Tem. A gente tem ido muito bem, e aí uma coisa que eu quero ressaltar dessa estratégia. Obviamente, tá, isso é óbvio, se eu tivesse ido para cada um dos cacarecos que tem no mercado, que poderia subir, que poderia fazer, etc., eu poderia assumir uma volatilidade alta da minha carteira, ter um rendimento maior também do que foram os 14%, né, aí no ano versus os 3% do IFIX. Poderia ter sido mais do que isso. Mas o que eu quero mostrar é que eu não preciso disso. Não preciso. Eu posso pegar 20, 30 fundos muito bons, trabalhar com esses 20, 30 fundos muito bons, que é o nosso top 25, né? Enfim, que a gente trabalha, colocar isso numa carteira balanceada, que é a carteira da Rico, né? Você tem jogadas de renda e jogadas de valor lá dentro também, e ganhar ao longo do tempo. Você não precisa. Caiu muito menos do que o IFIX durante maio, junho, julho, por exemplo. O IFIX caiu durante 2, 3 meses seguidos, a carteira caiu um mês só. Né? Então, assim, a ideia é de que a gente realmente consegue contornar com coisa muito boa e performar bem, sem rocket science, sem querer, sabe, fazer maracutaia, nada. É o básico do básico, uma boa análise, bons ativos, bons gestores. Né? Muita gente releva o lado do gestor, mas é fundamental ter um bom gestor dentro do fundo, né, para ele girar a carteira, fazer isso ficar cada vez melhor. E assim, não tem mágica, é simples, assim, não é difícil. Bacana. Eu gostei do comentário que você fez, que falou que tem gente que odeia imóvel, né? Tá ficando radical e defende fundo imobiliário. As pessoas às vezes acham que eu sou assim, como se imóvel tivesse caráter, né? Odeio aquele imóvel. Não. E não é, mas é simplesmente porque eu vejo muito mais sentido em ter, por exemplo, na minha carteira hoje fundos imobiliários, onde eu posso direcionar às vezes uma parte do meu portfólio que eu não conseguiria comprar nada aqui em São Paulo, né? Porque o preço do metro quadrado aqui é absurdo. E para setores onde eu não conseguiria, mesmo que eu tivesse muito dinheiro. Como é que eu vou ser dono de um shopping se não for através de fundo imobiliário? É engraçado, mas é uma classe de ativo muito única, muito legal de trabalhar, assim, sabe? E você consegue fazer coisas muito boas. E a tendência, mas assim, eu concordo plenamente, não tem ninguém falando, não, vou vender FII e vou comprar imóvel. A tendência é justamente o contrário, tá? Isso é bem óbvio. Assim. Até porque se a gente for pegar, por exemplo, o patrimônio investido em um imóvel que ele tem de retorno em termos de aluguel e ainda vai ter que descontar imposto de renda às vezes disso, fica muito abaixo do retorno dos fundos imobiliários. A gente inclusive estimou isso daí, a gente pegou os dados do FIPESAP,
Na média, aluguel no Brasil, tá? Não é que é coisa de São Paulo, ou Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, mas Brasil, média Brasil, segundo os dados do Fipesap, aluguel de imóvel físico, né, residencial, dá 3,5% ao ano, né? E eu acabei de falar, Menos né? que a poupança. A média do IFIX, ela dá algo em torno aí de 7, 6,5, pode ser 6 se você pegar as coisas super, né, justas, assim, por exemplo, monoativo no centro de São Paulo, essas coisas são super disputadas, e aí a galera põe lá, às vezes 5,5, 6 hoje, né? Mas se você pegar a média, você consegue fundos muito bons por 6,5, 7. HGBS, por exemplo, é um deles, o VIS, que é outro deles, 2 de shopping que são muito bons. Comenta um pouco pra gente de como que tá a carteira da Rico hoje, assim, dos fundos, qual que você vê mais potencial, aquele que não pode deixar, porque às vezes o assinante, ele quer acompanhar a carteira, mas ele não tem condições. Na verdade até tem, né, porque dá pra comprar uma cota, mas ele prefere não diversificar entre os 8 fundos. Qual que você acha que, nossa, esse aqui não pode faltar? Ó, qual que é o ponto? Aí só um detalhe sobre a carteira, dando um passinho atrás. A carteira ela é um indicativo, né, para a pessoa poder se direcionar. Então, qual é a estratégia que eles estão assumindo hoje? A gente, de novo, 8 versus 30 que a gente vai dando uma girada, e só lembrando, são 160 na bolsa. São 160, 30, e aí a gente pega 8 para escolher e deixar na carteira. Um que eu gosto bastante, tá? Não quero, enfim, puxar sardinha porque é asset da XP nem nada, mas o XP Malls é um que eu gosto muito, tem crescido muito. De shopping? De shopping, tá? Então é super interessante, até, enfim, o VIS que também está na carteira é um que eu gosto bastante também, mas eu acredito mais no potencial do XP Malls pelos ativos que estão lá dentro do que no do VIS que propriamente dito. Assim. Outro que tá na carteira e que eu gosto bastante, o HGLG é o de logística do CSHG. E ele é um fundo que ele é antigo, ele tem N defeitos dentro dele, assim, né, se você olhar ativo por ativo, mas ele é um fundo que, na mão de um bom gestor, e com dinheiro como eles estão, eles podem destravar muito valor. Então, vender ativo antigo... Reciclando o portfólio. Exato. Então, isso também é super interessante. Então, não é que eles vão entregar os 75 centavos para sempre. Não. Vai vender um ativo, eles já têm mais dinheiro, provavelmente eles vão melhorar isso ao longo do tempo, sabe? Então, é um que, assim, é super premium também, tem subido pra caramba a cota. Uma jogada que eu gosto pra caramba, mas que a gente não pode colocar na carteira, por exemplo. Isso é legal também falar, né? Industrial. Tem 2 fundos de industrial só no mercado e um que é novo e que tem crescido pra caramba é o da XP, o XP Industrial, o XPIN. Cara, é um que eu gosto pra caramba, tem muito a crescer, é um empreendimento que fica em Atibaia e o cara dá tudo que precisa para a empresa funcionar, né? Desde energia, telecomunicação, o que você imaginar, o cara entrega. Cara, isso é fenomenal. Empresa gringa vai entrar no Brasil, Faz isso. ele entra lá, entendeu? Porque já tem Tudo tudo. terceirizado. Então, super legal. O contrato, Gustavo, mas o contrato é típico. Beleza, mas o cara não vai sair nunca. Porque a fábrica dele, o equipamento tá lá. Não é tirar, sei lá, prateleira, né, de um logístico. Não, o cara é fábrica, ferrou. O cara tá lá por muito tempo, entendeu? Paga aluguel, inclusive, acima do que é logístico, entendeu? Então, tem algumas jogadas, assim, que elas tem um upside que ele é interessante, você pode procurar, você vai achar. Que expectativa para o ano que vem tão positiva com o fundo imobiliário, no geral, assim, para a carteira? Olha, eu acho, a minha perspectiva é que nunca se viu antes o que vai ser esse mercado ano que vem, se Selic for 6,5%, se PIB for realmente 3, por exemplo, 2,5 entre 2013. A gente nunca vai ter visto isso, porque todas as colocações que a gente está planejando são de altíssima qualidade e do outro lado você tem um momento de mercado que beneficia muito isso. Então, dos dois lados, o benefício é gigantesco, sabe? É porque o pessoal, aqui o Gustavo falou da Selic, né? Com a Selic baixa, a gente tradicionalmente começa a procurar outras opções. Vocês aqui que estão vendo esse vídeo, com certeza ficavam tranquilos na renda fixa enquanto os juros eram altos. Aí começou a cair os juros, começa a se coçar e fala, pô, será que tá na hora de comprar um fundo, ações? E como os fundos têm menos volatilidade, muita gente acaba vindo também atrás da renda mensal isenta de imposto de renda. E com mais gente procurando, a tendência é que os preços subam. E, Gustavo, só pro assinante aqui do canal da Rico entender também como é que funciona a montagem da carteira, porque eu já ouvi gente falando, esses fundos aí deve tirar um todo mês, botar um outro mês, né? Deve ser nada muito estudado. Explica como é que funciona a remuneração do analista que monta a carteira, para eles verem que realmente são interesses alinhados, né? Não, com certeza.
eu dependo do desempenho da carteira para o meu bônus, tá? Então isso é direto e reto, e a gente se importa muito com ela. Imagino, tá? né? De verdade, acreditem. A maneira como a gente faz, né? A gente faz, enfim, fluxo de caixa descontado, né? De todos esses fundos do que a gente acredita que eles podem fazer. Nem todos são fáceis de você fazer o tracking. Quando por exemplo, um prédio em São Paulo. Eu sei o que é aluguel ali, qual que é o... Né, dá para fazer familiarizada, é tranquilo, mas, por exemplo, um fundo de fundos. Eu tenho que acreditar na tese do cara, porque não dá para você saber quanto que o cara vai destravar de valor, porque você não sabe o momento que ele vai sair, inclusive. Você não sabe quando que ele vai começar a girar aquela carteira de verdade. Você tem uma ideia, mas você não sabe de verdade. Então, cara, a gente estuda no detalhe, cada um ativo por ativo, para realmente ter essa ideia perfeita do que a gente acredita que é o mercado, tá? Nada do que está ali na carteira está ali por acaso. A gente defende com unhas e dentes. Não é para completar a posição, não. Muito pelo contrário. Aliás, a gente tem um comitê que decide isso, e esse comitê que decide isso, eu vou lá com as propostas e tem que convencer todo mundo. E todo mundo do mercado conhece, não é... beleza, vai, sabe? Não, é bem... Cara, tem muita análise, tá, por trás, realmente tem. E não à toa tá desempenhando tão bem, viu? Parabéns aí pela performance, Gustavo. Obrigado. Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui por aqui, então agradeço realmente a presença do Gustavo. Muito obrigado por ter passado mais explicações pra gente sobre como é que funciona essa parte de fundos imobiliários, como é que é a montagem e a gestão da carteira. E convido vocês a conhecer a carteira de fundos imobiliários. Se você quer começar a entrar nesse ativo, você não tem muita capacidade de análise, não sabe como é que funciona ainda, siga as recomendações da Rico, porque até agora o desempenho tem sido muito, mas muito superior ao mercado. Elas ficam naquele menu lateral, na parte do site, você vai em carteiras recomendadas e vai estar lá a de fundos imobiliários. Algum recado final aí, Gustavo? Eu acho que eu tenho dois. Pode ser dois? Sim, por favor. O primeiro é escolham com muito carinho seus fundos. Cara, isso é fundamental. Como eu falei, 160 na bolsa, a gente trabalha com 25, 30. Então, presta atenção quais são esses 25, 30 que a gente trabalha ali, que a gente tem no nosso dia a dia. E segundo, aproveitem o momento. Depois que tiver precificado esse negócio, ferrou. Não tem mais como você tirar os retornos que você poderia ter tirado se você entrar na hora correta. Enfim, já tiveram algumas horas corretas de entrada e elas começam a passar, né, conforme elas vêm aparecendo. O mercado dá alguma aparecendo. chance, mas uma hora passa, né? Exato. Então, aproveitar mesmo, que eu acho que o momento é agora. Tá ótimo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal da Rico, curta esse vídeo. E é isso. Um abraço e até a próxima.